Olá, pessoal. Sou o Dr. Pelto, eu aqui estou com o Dr. Felipe aqui. Bom dia, Dr. Felipe, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, Eu, graças a Deus. nós estamos em Brasília, eu estou quase perto da Bahia. Você está em Governador Valadares hoje, né? Isso, governador Valadares, estamos aqui na clínica aqui hoje. Na clínica. Olha, então, ele, o colega de trabalho, o Dr. Felipe, ele trabalha em outra área oposto que eu. Eu mexo com o pé e ele mexe com a cabeça, como vocês podem ver aqui. E nós tem uma semana, né, exatamente 7 dias que nós fizemos essa cirurgia com o doutor. E aí eu vou fazer algumas perguntas para ele, entendeu? Porque eu acho, se eu como médico tenho dúvidas, é possível que outras pessoas tenham as mesmas dúvidas. Então, vamos lá. Esse tipo de cirurgia de transplante ou implante de cabelo, ele é feito quanto tempo? Tipo, a qualidade está sempre melhorando ou já está nesse nível por um bom tempo? Legal. Essa pergunta muita gente faz, principalmente as pessoas que têm calvície mais avançada e fica na expectativa de aparecer algo novo. Hoje, o que aperfeiçoou muito foi os equipamentos, o modo de trabalho, equipes maiores, para a gente conseguir uma cirurgia grande. A gente realiza gigasessões aqui na clínica, isso tudo por causa da nossa estrutura, nosso bloco cirúrgico, nossa equipe, que é muito bem treinada. Então, a gente consegue ótimos resultados aqui na nossa clínica. Em relação à evolução do transplante, nós tínhamos uma dificuldade muito grande no passado com os resultados. De 10 anos para trás, as cirurgias não conseguiam obter um resultado tão satisfatório. Mas de 5 anos para cá, os aparelhos melhoraram, as máquinas de extração melhoraram, os punks, que é a peça que a gente retira o folículo, hoje a gente consegue utilizar uma peça de 0,8 milímetros. Então, a cicatrização da área da dor é muito boa, muito rápida. Então, o paciente ele volta para as atividades muito rápido. Então, eu acredito que nós estamos num ponto estável da evolução do transplante capilar. Há muitos anos se falam em questão de genética, questão de clonagem de fios, mas nada disso ainda foi possível ser feito. Então, essa evolução ainda é bem, não tem um tempo assim que acha que vai dar certo essa parte, porque o nosso organismo ele tem muita rejeição, né? Quando a gente faz alguma coisa externa, ele rejeita. Então, o transplante como é do próprio paciente, então não tem essa dificuldade, não. Eu acho, hoje em dia, muitas pessoas estão viajando para fora para fazer procedimento. Eu vou dar um exemplo, porque quando eu estava conversando, a gente conversou agora com o meu sogro, ele quem falou, Donald, vê esses vídeos. E a maior parte dos vídeos que eu vi era de Turquia, né? E porque acho que uma tendência a fazer. Mas eu falei, olha, eu não conheço ninguém lá, eu não estou querendo ir lá agora, e eu já falava português, sou americano, médico nos Estados Unidos, mas a família da minha esposa está aqui, eu falei, é melhor ir em Brasil, entendeu? Então, a gente fez essa definição, e hoje em dia, com o Zoom, a gente fez a nossa consulta pelo Zoom, e eu apareci no dia da cirurgia, fez vários preparatórios que você pediu, e foi bem simples, nem precisa conhecer a pessoa. E você acha que esse tipo de cirurgia em outros países vai acontecer mais no futuro, vai mais agora para você e para outros na sua profissão? O que acontece? A dinâmica que acontece em outros países como a Turquia é totalmente diferente da nossa. O marketing utilizado na Turquia, a abordagem utilizada na Turquia é uma abordagem que não é a indicada pelo Conselho Regional de Medicina do Brasil. Aqui, nós fizemos a nossa consulta por telemedicina, nós fizemos uma avaliação, você conversou comigo, que é o médico, e então
esse é o caminho. Você tem que ser atendido pelo médico, você tem que ser avaliado pelo médico, porque todas as possibilidades é responsabilidade do médico. O que a gente vê aí em outros países, inclusive, infelizmente, aqui no Brasil também, muitas clínicas, elas têm um setor de vendas e que trata o transplante como um produto. Então, a pessoa acaba sendo influenciada por um bom vendedor a comprar um produto, mas que o transplante não é um produto. O transplante é um serviço. Então, ele depende de quem está fazendo, a segurança da cirurgia depende do local onde está sendo realizado, o sucesso da cirurgia depende de um acompanhamento que o médico vai ter com o paciente, com orientação, com tratamentos clínicos, com tudo isso para evoluir de forma boa a cirurgia, entendeu? Então, o que a gente vê principalmente na Turquia são vendas de pacotes de turismo, então é mais focado no turismo médico. Você compra um passeio pela Turquia e ganha um transplante capilar. Então, essas coisas a gente vê, e é muito triste. Por quê? Porque a Turquia, não generalizando todas as clínicas, mas a maioria das clínicas da Turquia, às vezes, nem médico tem. Lá não tem uma vigilância sanitária igual a gente tem. E se alguém conhecer alguém que operou na Turquia, pode fazer a pergunta. Lá são realizadas várias cirurgias no mesmo ambiente, que isso é altamente risco para a saúde do paciente, uma contaminação, esse tipo de coisa. Então, eu já reoperei pacientes que operaram na Turquia e todos falam a mesma coisa. A gente foi pelo impulso da propaganda, o médico mesmo, ele não deu muita orientação para a gente. O pós-operatório, a gente tinha várias dúvidas e não conseguia esclarecer. Contato e assistência, porque a gente fecha a cirurgia com uma pessoa que a gente não sabe se é o médico. Então, muitas pessoas que operam lá, operam mais pela questão do marketing do que pelo trabalho. Entendeu? E no Brasil, a gente superou essas expectativas em relação ao trabalho, apresentar um resultado bom. Então, desde a pandemia, a gente evoluiu muito e cresceu muito em número de cirurgias. Então, graças a Deus, e no Brasil está só crescendo. Eu confesso, não foi nada, e até como profissional também, quando eu faço cirurgia de pé, a gente nunca obriga paciente, é sempre a escolha da paciente, porque sempre tem suas precauções, tem os problemas que pode ser desenvolvido, e realmente a gente não viu. Agora, quem nos ajudou realmente era o antes e depois, que acho que você mostrou alguns para mim quando a gente conversou, para dar os exemplos, porque porque às vezes pessoas não sabem, é já avançado demais ou não é avançado demais. Tem você tem que avaliar, mas tem um paciente que não é um bom paciente para você, tipo calvície totalmente não dá para fazer nada, ou porque eu só tinha aqui em frente e atrás, né? Tem uns que tem um pouco mais, né? Sim, as calvícies grau 7, que são aquelas que você perdeu toda a parte de cabelo da região frontal, topo e coroa, são calvícies mais difíceis. Por que difíceis? Porque elas necessitam uma grande quantidade de folículo. E, às vezes, esse paciente ele não tem uma área doadora tão boa, que a área doadora é a lateral e a região da nuca. E aí, esse paciente é o que a gente mais trabalha na explicação. Por quê? A gente fala, você nasceu com 100 mil fios de cabelo. Você já perdeu 50 mil. Então, a gente vai pegar esses 50 mil e vamos dividir em 2 locais. Tirar metade daqui para colocar aqui. Então, o paciente tem que estar bem ciente da expectativa de resultado. Então, eu sempre mostro, com o seu tipo de calvície, esse é o resultado que normalmente a gente consegue. Agora, você tem só uma entrada, a sua calvície é menor? Ótimo, a gente consegue esse tipo de resultado. Então, a avaliação do médico é super importante para alinhar a expectativa do paciente. Existem pacientes que a gente extrai da região da cabeça,
extrai da barba, extrai do peito, e ainda a gente não consegue uma quantidade tão grande, porque a qualidade dos folículos dele já é uma qualidade menor. É um paciente mais velho, às vezes, que já teve, a calvície dele já miniaturizou muitos fios. Então, diminui a quantidade de área doadora e aí vai ter menos cabelo para mais área. Então, é feito essa proporção e explicado bem o paciente. Alguns pacientes entendem e depois desistem até de operar, e outros pacientes falam, não, eu quero fazer desse jeito mesmo e vai ficar bom, eu vou ficar satisfeito. Então, o paciente, é muito importante ele conversar com o médico, para o médico alinhar muito bem essa expectativa que eu sempre falo com os meus pacientes de calvície grau 7. Grau 6 e 7 são calvícies que elas dependem mais de folículos. Então, quanto maior é a calva, menos densidade vai ficar. Então, essa que é a definição. Então, alguns pacientes falam assim, eu vou esperar perder todos os fios de cabelo para operar. Isso é um mau negócio. Em duas coisas. Primeiro, vai ser mais difícil preencher, e aí você vai atrasar mais um tratamento também, que a gente faz associado ao transplante. E a questão da idade. Quando que é importante você ter cabelo? Com 30 anos, com 20, 30, 40 anos, ou com 60 anos, 70 anos? A gente opera pacientes com 70 anos, mas todos eles falam, devia ter feito com 40. Então, essa é a definição. Muito boa. E a gente sempre orienta bem o paciente sobre esse tempo. A questão de operar, o momento que está te incomodando já a calvície, e você tem possibilidade de fazer, é o momento ideal para fazer. Muito bom. Agora, Felipe, eu vou explicar a minha percepção do procedimento e eu vou fazer algumas perguntas, porque eu tenho algumas perguntas e se eu tenho, outros vão ter. Eu não conheço todos os medicamentos que vocês usam, mas a minha percepção, que eu cheguei lá 7 da manhã para procedimento, você falou seria em torno de 8 a 10 horas. Então, eu estava esperando isso, tomei um café leve, né? E uma coisa interessante que eu lembro, quando a gente chegou lá, eu assinei a gente chama consentimento médico, né, sobre o procedimento. Eu entrei na sua sala, você tirou algumas fotos, eu acho, me deu um remédio depois que eu assinei a consentimento, porque a gente sempre dá remédio depois do consentimento. E aí você rapou o cabelo, marcou com caneta e depois rapou mais. Eu entendi, né? E depois eu fui para a sala e eu confesso, na sala eu estava dormindo. Eu acho ao meio-dia você falou que você quer para almoçar, eu almocei um arroz, feijão, carne, e eu acordei, eu entendo que eu não sei, eu estava de cabeça para a primeira metade, acordei, comi, depois, após de comer, eu deitei nas minhas as costas, para fazer o implante, e no meio eu estava sentindo dor, você me deu alguma coisa na veia direita, ou alguém me deu alguma coisa na veia, e depois quando eu levantei, era, sei lá, 6, 7 horas, me deu uma agulhada na bunda, rapaz, que eu não estou acostumado, porque a gente não tem isso nos Estados Unidos. Então, essa que eu lembro, e me dá uma faixa que ficou fedida depois de 3 dias, mas eu deixei aquela bendita faixa. Então, essa era a minha experiência. Então, me explica, eu não entendo os medicamentos. O primeiro que você me deu era que? E esse de injeção na veia e esse na bunda. Me fala aí. Sim. O que a gente faz aqui? A gente prioriza a segurança do procedimento. Cirurgias mais longas, igual, por exemplo, a sua, acho que foi umas 10 horas e pouco, mais ou menos. Essas cirurgias, o que acontece? A gente faz com anestesia local. A gente não precisa fazer uma sedação venosa, deixar o paciente apagado durante todo o procedimento. O que a gente faz? Quando você chega, que a gente vai começar a raspar o cabelo, eu te dou um remédio, um sedativo leve, para você dar uma relaxada, não ter mais ansiedade, esse tipo de coisa. E aí, a primeira vez que eu raspo o cabelo, eu raspo para identificar os locais que está mais calvo, menos calvo.
faço a primeira marcação. Aí depois eu raspo na máquina zero, que é quando a gente vai extrair os folículos. E aí... E você deu cor também, você colorou meu cabelo não é esse cor, você colocou um corzinho, né, também. Isso. O corante que a gente usa é no momento da incisão, porque para a gente poder conseguir enxergar, porque os buraquinhos são feitos com 1 milímetro. Então, para a gente conseguir enxergar eles, para poder implantar o folículo, a gente faz essa coloração aí com azul de metileno. Então, a parte da manhã é toda extraindo os fios, depois tem a pausa para o almoço, e a parte da tarde toda implantando os fios, com intervalo para você alimentar no meio. Porque o jejum, ele prejudica também a cirurgia um pouco. Então, quando a gente faz, o paciente toma café da manhã, almoça e lancha, o organismo dele continua funcionando normalmente. Então, a gente prefere fazer dessa forma para fazer cirurgias mais longas, que a gente vê um resultado melhor. A recuperação do paciente é melhor. O curativo é só na área doadora mesmo. Esse curativo, ele fica um pouco sujo no primeiro dia, no segundo já pode tirar. Por que ele fica um pouco sujo? Porque na anestesia a gente usa muito soro também, para poder anestesiar e a anestesia durar mais tempo. Então, o que acontece? Esse soro, ele sai dos micro-orifícios que a gente faz e ele vai para a compressa. Então, ele sai com um pouquinho de sangue e aí a compressa ela fica suja no primeiro dia, mas com 48 horas já tira essa compressa e já pode lavar e fazer dessa forma. Então, assim, o pós-operatório é muito tranquilo em relação a isso. Então, o medicamento, primeiro, é um sedativo leve. Alguns pacientes têm um limiar de dor diferente do outro, então a gente pode fazer uma dipirona na veia também. Que aí a dipirona, ok. E dá sono alivia... também? Dá sono também ou só tira dor para eu descansar? Oi? A dipirona, ele só tira dor ou ele dá sono também? Ele tira dor, mas ele tende a baixar discretamente a pressão, então às vezes você dá uma relaxada maior também. Mas, e aí, depois da cirurgia, tranquilo, faz o lanche e aí pode ir para casa descansar. E aquela na bunda que vocês deu? Aquele é um anti-inflamatório de liberação lenta, que é muito importante, principalmente para não inchar o rosto, ter um pós-operatório mais tranquilo. Você vê que você não está com o rosto inchado, né? Nada. Pois é. Então, a gente faz isso, esse anti-inflamatório a gente faz para essa situação também evitar, entendeu? Agora, que eu lembro, quando eu estava de rosto, vocês estavam extraindo e você coloca nos palitinhos, que eles parecem sei lá, um palitinho, e 50 ou 10, não sei quantos em cada palitinho. Você falou para mim, 5.870 mais ou menos, para o meu. Então, tinha vários palitinhos lá, você extrai todos. Eu vi três ajudantes, né, em cirurgia. Era 3, eu não lembro quantos, extraindo, esses mesmos 3 estavam implantando, né? Isso. Aqueles palitinhos são palitinhos, um tipo de fibra, para poder passar na autoclave, né, para esterilizar. Eles são colocados 100 folículos em cada um. Então, o que acontece? A gente separa e conta todos os folículos. Então, assim, 5.800 e poucos folículos são essa quantidade que foi extraída, porque nos palitinhos a gente coloca os folículos, os que estão inteirinhos, que não teve a perda do bulbo nem nada. Então, aqueles são os folículos viáveis implantados. Então, vai nascer tranquilamente aqueles fios ali. Então, por isso que a gente faz uma seleção bem criteriosa dos folículos, porque não é quantidade somente, é a qualidade deles. O folículo é muito sensível, então, se você manusear demais de forma errada, você vai prejudicar um folículo e vai implantar um folículo que não vai nascer. Então, a gente tem uma seleção bem criteriosa aí para poder ter essa qualidade. Agora, a dúvida, quando você tira não sei se era uma coisa de furar de 1 milímetro, você tirou, coloca naquele palitinho, e depois você tinha que furar e depois tirar de novo e coloca, tipo, você tira aqui, depois aquele onde você tirou você coloca, são um instrumento ou vários instrumentos? Não, é diferente.
Aqui, a gente retira um punch, que é tipo uma serrinha circular. De biópsia, igual a biópsia, mais ou menos. De biópsia, isso, né? é tipo aquela de biópsia, mas ela tem a espessura de 0,8 milímetros, é menos de 1 milímetro. E aqui na frente, a gente faz uma pequena incisão com a lâmina de safira de 1 milímetro. E aí aqui a gente não tira nada, só faz uma incisãozinha com a lâmina para plantar o folículo depois. Tipo, um corta quando o outro coloca, como eles manuseiam tão rápido? Porque elas estavam indo rápido demais. Não, o que acontece? Depois que a anestesia, eu faço a marcação, aí a gente faz as incisões e depois eles vêm colocando, entendeu? Aí na hora que está colocando, é 3 colocando ao mesmo tempo, para ter agilidade. Claro, claro. E a gente comentou antes, você falou, Donald, eu perguntei, e as máquinas? E você falou, Donald, a máquina só faz 1 por 1, e você faz 3 por 1, mais ou menos assim, né? Os novos robozinhos. Existe um robô e, na verdade, esse robô, ele ainda não popularizou. Por quê? Ele tem uma velocidade de extração. Então, na hora que ele extrai um ainda, a gente já extraiu 3. Então, a velocidade dele é lenta ainda. Pode ser que no futuro ele melhore, mas assim, já tem vários anos aí que ele vem se atualizando e ainda não conseguiu ter uma velocidade compatível com a nossa, né? Então, inclusive, eu já reoperei paciente que operou com robô e não teve uma densidade satisfatória. Não, agora eu entendi. Agora também teve um bolo de cenoura, você pegou para mim. Foi boa demais. Esse bolo também. Então, tipo, você vem para o Brasil e também você pega comidinha mineira, se você gostar, né? Perguntou, eu não sei como eu respondi, não, mas ele falou. Mas eu vi as moças estavam comendo todo o meu bolo. Eu me dei um pedaço, mas os meninos lá estavam comendo também. Então, vamos lá, então. Agora, o parte depois da cirurgia, que eu acho a parte que eu tinha mais dúvida. Então, como médico, então eu vou esclarecer, vou ser sincero, porque eu acho esse bate-papo importante. Eu vou contar minha experiência e depois as minhas dúvidas. Primeiro dia, dormi muito bem. E eu estava impressionado que eu não tinha dor. Ou não tenho muito nervos na cabeça, mas eu não tinha dor, raramente eu tinha dor. O que eu tinha dor é do jeito que eu tinha que dormir, era aquele bendito, esse aqui você me deu aqui, essa coisa aqui, colocou aqui, e eu tinha que dormir com ele, e esse é um desastre. Eu não gostei, mas não tem outra opção. Eu acordei, estava tudo doloroso aqui, tipo, eu dormisse ao lado, não podia. Então, o mais difícil de toda a cirurgia foi dormir com isso. Eu acho que a coisa mais difícil foi isso, não foi a cirurgia, é dormir com esse trem. Então, é a minha experiência. Eu cheguei, você me deu um soro aqui, que eu tenho um pouquinho ainda, e estava espreando 2 e 2 horas, então esse foi o procedimento após. E depois eu sou tipo médico, eu evito do remédio. Eu percebi no Brasil, vocês dão muito remédio, então aonde eu tinha mais dúvida era sobre os remédios. Então, eu vou perguntar, porque até hoje eu tenho dúvida. Então, alguns são simples. Agora, primeiro, cefalexina, que é um antibiótico. Normalmente, quando eu faço cirurgia, eu dou na veia antes da cirurgia, se óssea, mas eu não dou após, porque normalmente a gente não dá preventiva, a gente dá se é uma infecção. Mas explica a razão entre essa cirurgia, porque é necessário 1 semana para prevenir a infecção. O que acontece? Quando você faz uma cirurgia no pé, você vai ali e fecha depois a lesão e você dá os pontos. Então, você bloqueia mais ou menos ali com o ponto e com a tração, tudo. No couro cabeludo, o que a gente faz? O couro cabeludo já é você não consegue fazer uma asepsia de não ter contaminação no couro cabeludo. O couro cabeludo é contaminado. Então, o que a gente pensa? Se você colocar 5.000 furinhos no couro cabeludo de menos de 1 milímetro, mas vamos contar 1 milímetro, é muita área com potencial de contaminação. Então, a gente usa o antibiótico tópico, que é a neomicina, e a gente usa essa cefalexina. Isso. A gente usa a cefalexina preventiva 1 semana para poder
está tudo cicatrizado e não tem risco de ter infecção mesmo, entendeu? Ok, então essa era outra coisa que eu estou usando esse aqui também, é tipo um bacitracina que a gente tem, né? A gente coloca na área doadora, então tem as duas áreas, a doadora e o lugar onde se implantou, então a gente coloca esse lá. Então eu entendi agora esse aí. Agora vamos lá, eu vou brincar com você, tá? O mais difícil, não difícil, mas eu pergunto, mas esse não é para próstata, não? Porque eu pesquisei e o bendito é para próstata. Eu falei, ué, eu não fiz nada com próstata, porque eu estou tomando remédio de próstata, estou tão novo, eu estou preocupado, vai acontecer alguma coisa com próstata. Então me fala um pouco sobre essa Avodart que a gente está... O Avodart é a dutasterida, ele é um medicamento, a evolução da finasterida. A finasterida era utilizada também para calvície, do mesmo jeito que a dutasterida. Ela tem esse efeito também na hiperplasia prostática, mas a gente usa essa dosagem de 0,5 para calvície. E ela superou a finasterida no efeito benéfico, e o Avodart, ele, nos seus estudos, ele mostra minimamente algum efeito colateral sobre diminuição de libido, essas coisas que na finasterida tinha mais essa questão. Então, a dutasterida a gente sempre tem usado nesse período de tratamento, a gente usa ela por um período limitado, ela é contraindicado para mulher em idade fértil, para quem vai engravidar. Então, a gente usa só nesse momento inicial, porque ele é um medicamento que bloqueia a conversão da testosterona em DHT, que causa a miniaturização dos fios. Então, nesse período esse período que a gente está tratando os seus fios antigos. Aqueles fios que estavam mais finos, mais ralinhos, o Avodart ele vai ajudar a melhorar a qualidade desses fios, para a gente conseguir um resultado melhor. E depois a gente vai tateando esse medicamento para poder diminuir ele. Agora eu entendi. Porque raramente eu só dou remédio para dor e acabou. Tipo, eu dou codeína, coisa assim, e eu não dou, tipo, eu estava pensando, tem médicos que dá coisa para, por exemplo, para fortalecer óssea, para cicatrização da nossa osteotomia. Mas esse não é necessário. Pessoa jovem vai estar tudo bem. Então, mas agora eu entendi um pouco, você está tratando o que eu tenho ainda com essa aqui. Ok. E depois uma coisa, nós não temos tanto nos Estados Unidos, é uma farmácia de manipulação, não é uma coisa muito comum, talvez porque é muita coisa industrializado, e eu vi algumas coisas aqui que eu estou tomando, tem 3 aqui, eu não comecei esse aqui, esse é uma spray, que eu vou começar daqui 14 dias, eu tenho um que é cheio de remédios e o outro de minoxidil. Então, me explica, tipo, a minha pergunta, vou ser sincero, todo mundo usa ou você já tentou usar com e sem, é melhor resultado com, ou a gente faz de prevenção para não criar erro? Tipo, ou a pesquisa mostra para utilizar? Esse que eu não sei. Existe um protocolo somente de tratamento, tem pacientes que ou não podem fazer no momento da cirurgia, ou não querem fazer, e a gente inicia com um tratamento semelhante a esse que a gente passa também, esse polivitamínico e tudo. E mesmo o paciente sem operar, ele tem melhora. Então, então esse pode ser usado pré-operatório para, tipo, você não opera todo mundo, a pessoa vem para você e pode falar, doutor, o que eu posso fazer para prevenir, e você receitaria essas coisas. Isso, esses são parecidos com esse. Porque o minoxidil ele melhora a circulação do couro cabeludo, então fortalece também, melhora a oxigenação, melhora o aporte de vitaminas, melhora tudo isso. E esse complexo vitamínico aí são todas as vitaminas que influenciam o crescimento do fio, a nutrição do bulbo. Todos têm algum fator que envolve a parte capilar. Então, a gente faz uma dosagem aí. Essa vitamina também não é vitamina de tomar o resto da vida, é somente 6 meses que vai usar ela. A gente passou por esse período inicial. E a loção
é também minoxidil, com tricoxidil, com cafeína, com depotenol. São outras substâncias que melhoram também a vascularização, a melhora da qualidade do fio. Tudo isso a gente consegue também com essa loção. Então, a gente faz um tratamento bem completo. Os fios transplantados, a gente retira de uma área que não tem genética para cair. Então, teoricamente, os fios que eu transplanto, eles são resistentes. Já os fios antigos não são. Então, esse tratamento é para quê? Eu quero deixar o meu transplante o mais natural possível. Então, eu vou colocar fios novos, vou tratar fios antigos e vou fazer eles casarem mesmo, assim, de ficar um padrão só esse resultado. Entendeu? Muito, agora entendi. Agora, e eu sei que não é o resto da vida, porque eu comprei, mas confesso, era uma coisa, fala, gente, e tinha que entregar em Valadares, coisas assim. Agora, pergunto para você, esse protocolo é do Dr. Felipe ou esse protocolo é de um grupo de médicos ou uma coisa que você está sempre melhorando, revendo, diante de pesquisas, coisas assim? Isso. Não, esse protocolo foi eu que criei, dessas vitaminas, dessa loção, tudo isso. Eu que criei, quando eu comecei a operar. Ele, nesses anos que eu trabalho com isso, eu já mudei umas 2 vezes, mais ou menos, algumas coisas que melhoraram, que tiveram outros estudos e tudo. Mas eu que montei essa forma, né? Então, A gente fala o secret sauce, aquele molho segredo, né? Que usa. Muito bom. Isso. Olha, muito bom. E como eu falei no início, nós estamos 7 dias fora do procedimento, estamos sentindo muito bem. Viemos para o Brasil para 15 dias e aproveitamos. Eu queria esperar antes de voltar para a minha clínica para tratar. A pior coisa de tudo, minha opinião, é meu joelho agora, porque eu estou dormindo de costas, não estou acostumado, eu vou fazer uma massagem, e essa é a pior coisa, esse não dói nada. Só comecei a tomar banho. Agora em diante, agora nós estamos uma semana. Eu falei com alguns amigos, eles falaram, Donald, os fios vão cair, e daqui 6 meses vai ser perfeito, esses que eles me falam. Então, o que eu vou esperar agora de semana 1 para 3 meses, 6 meses, essas crostinhas aqui, porque eu vou na clínica, eu vou comprar aqueles capas igual sua de cirurgia para usar, para não espantar os pacientes, e o que eu vou esperar agora? Isso. Na próxima semana, já vai começar como você já vai começar a tomar banho, deixar a água do chuveiro cair e tudo isso, na próxima semana, fechando 2 semanas, provavelmente as casquinhas vão cair. Essas casquinhas aqui. As casquinhas já vão ter caído com 15 dias. E aí, vai ficar somente o fio. Nesse primeiro mês, o que acontece? Já inicia a troca dos fios. Cai um fio para nascer o definitivo. Porque como a gente retirou de um local e implantou em outro, ele sofre um pouquinho e aí cai para nascer o definitivo já bem cicatrizado no local. Então, esse período com 30 dias mesmo é o que cai, mas ele vai cair no aleatório, não cai todos de uma vez. E vai nascendo de novo. E o seu cabelo antigo, ele já está crescendo. Um mês ele já vai ter 1 centímetro e já vai ajudar a cobrir o restante também, entendeu? Olha, muito bom. Olha, eu agradeço. Se pessoas que estão ouvindo, às vezes vai colocar na sua rede social, tem um website, alguma coisa para eles entrar em contato com você, Felipe? Tem o nosso Instagram, que é a melhor ferramenta hoje de contato com pessoas de outros países e tudo, é @dr.felipe.salmen. Aí você pode marcar lá que a gente está sempre atento e atendendo as pessoas, e a gente faz essa parte da telemedicina com avaliação, com orientação, com tudo isso. E com pós também, o paciente opera, a gente continua dando essa atenção, todo paciente que opera tem meu WhatsApp, então, assim, qualquer dúvida ele manda, a gente responde. Então, é um acompanhamento muito bom que a gente faz aqui no primeiro ano de cirurgia, que é quando tem um resultado final. Então, 1 ano é o resultado final da cirurgia. Então, a gente... Pode falar. Aí, esse 1 ano, a gente está sempre
atualizando ou mexendo alguma coisa na medicação, trocando alguma coisa, que se for necessário. E aí, um ano ele está satisfeito. E para o paciente, por exemplo, riscos, tipo, o que é a pior coisa que você viu a pessoa fazer, tipo, para estragar o seu trabalho? Tipo, qual é é tocar rápido? Tem alguns que estraga, claro, é culpa do paciente. Qual a pior coisa que a pessoa pode fazer? O que acontece? Essa cirurgia ela é muito minuciosa e delicada. Ela não tem nenhum ponto, ela não tem nenhum corte grande. Então, os folículos são literalmente só encaixados no buraquinho. Então, no primeiro dia, o que acontece, às vezes, o paciente esbarra, vai entrar no carro e esbarra a cabeça e arranca mesmo o folículo. Ou à noite ele coça, ou ele faz alguma coisa. Então, assim, se retirou o folículo dali, perdeu ele. Então, o cuidado maior nos primeiros dias é isso. Não tocar, não bater, ficar muito atento mesmo a esses traumas. O trauma é o principal fator que atrapalha o corte mesmo. Olha, foi muito bom. Eu vou colocar debaixo do vídeo o seu Instagram aí e agradeço o seu tempo. Achei que foi muito proveitoso, respondeu muitas minhas perguntas. Imagino se eu tenho, outros têm também. Obrigado, tá? Bom, com certeza, eu que agradeço. E é muito bom divulgar nosso trabalho, divulgar os diferenciais que a gente tem, os resultados, tudo isso. E eu estou sempre à disposição. Você, como meu paciente também, a gente vai estar sempre em contato nesse período aí. Mas para as outras pessoas também que tiver interesse, tiver dúvida, quiser mandar mensagem, a gente responde. Qualquer coisa, a gente está à disposição. Avaliação online a gente faz. O paciente está para vir para o Brasil no final do ano, mas a gente já marca de uma vez para reservar a vaga. Tudo isso a gente consegue. Isso que ia falar. Foi coisa muito simples hoje em dia. O que aconteceu para mim? Eu entrei em contato pelo WhatsApp, porque todo mundo usa o WhatsApp, e era sua secretária, aquele WhatsApp de business, e eles me agendaram um horário com você. Eu acho que eu te vi durante meu almoço, um dia na clínica, a gente bateu papo, e eles mandaram uma pancada de exames. Eu fiz tudo aqui nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, para o meu clínico geral, e eu mandei pelo PDF para vocês receberam tudo. Então foi tipo, não foi a única coisa que eu precisava era uma consulta com meu médico. Então e faz uma bateria de exames. Então não foi e esse WhatsApp coisa muito fácil. Isso. O exame, como ele é um risco cirúrgico, exame de sangue, não tem dificuldade de fazer lá. Alguns pacientes preferem fazer no Brasil, porque como vão vir ficar muitos dias aqui, eles vêm, com 3 dias saem os resultados, e aí operam. Mas eu tenho vários pacientes que vêm dos Estados Unidos e já vêm com os exames todos prontos daí mesmo, e já tem um acompanhamento com algum médico e tal, então consegue fazer sem problemas aí também. Ok, tá bom, obrigado, tá? Então tá bom, um abraço, Doni, obrigado.